E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o segundo juiz que Deus levantou para liderar a nação de Israel, que foi Eude. Então eu quero ler com vocês, Juízes 3, de 12 a 30, diz assim: tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram da sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei, e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida está se aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram a chave e abriram. E eis que seu senhor estendido estava lá morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta às montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. Ele lhes disse: segue-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz por 80 anos. Amém. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos neste lugar reunidos, Pai. A minha oração é que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha tratar as nossas vidas nesta manhã, Pai. Nós viemos neste lugar e nós precisamos ouvir a voz do Senhor, nós precisamos ser tocados e transformados por Ti, que a Tua presença venha nos envolver, que a Tua presença venha nos moldar, que a Tua presença venha transformar as nossas vidas. Nós abrimos os nossos corações, nós abrimos os nossos ouvidos para Te ouvirmos nesta noite. Usa a minha vida como boca, como profeta do Senhor nesta manhã, neste lugar. Haja com liberdade neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Olha só, a primeira coisa que me chama a atenção aqui neste texto é que vai dizer que o Senhor deu aos inimigos poder para eles vencerem contra o povo de Israel. Parece até contraditório, né? Porque o povo da promessa, o povo escolhido era o povo de Israel, e a gente vê Deus dando poder ao povo inimigo. Por que é que Deus fez isso? Como é que Deus, sendo bom, faz uma coisa dessas? Pode ser a minha pergunta, pode ser a tua pergunta também. Algumas vezes a gente pode ler, por exemplo, o Antigo Testamento, que fala muito de guerras, de batalhas, de exércitos, e Deus, algumas vezes até mandando matar exércitos inimigos, e a gente pensa, não é possível que Deus pode ser bom. Se Ele é bom, por que é que Ele está mandando fazer essas coisas? A verdade, queridos, é que a gente precisa entender algo. Deus, Ele não contraria
princípios que foram estabelecidos por Ele mesmo. Deus não contraria leis, Deus não contraria aquilo que Ele já havia falado antes. Então, o que a gente vai ver aqui acontecendo é o seguinte: Deus já havia falado muitas coisas antes disto aqui estar acontecendo. Deus já havia falado que, dependendo do que as pessoas fizessem, elas colheriam bênçãos ou elas colheriam maldições. Dependendo daquilo que elas plantassem, elas iriam colher. Por exemplo, lá em Deuteronômio 28, 1 e 2 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então aqui a gente vê Deus dizendo: olha, o meu desejo é abençoar a vida de vocês, mas se vocês ouvirem a minha voz, se vocês me obedecerem, se vocês fizerem a minha vontade, eu vou abençoar a vida de vocês. Bênçãos sem medida vão cair sobre a vida de vocês. Eu vou favorecer a vida de vocês. Só que se nós lermos um pouquinho mais para frente, por exemplo, lá em Deuteronômio 28, versículos 20 e 21, diz assim, o mesmo Deus falando: olha, o Senhor mandará, e diz aqui o Senhor, próprio Deus, o Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo, quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. Então olha só, Deus dizendo: olha, da mesma maneira que o desejo, na verdade, do meu coração é te abençoar, é abençoar esta nação, mas Deus coloca aqui uma condição. Deus diz: olha, se vocês me ouvirem, se vocês me obedecerem, se vocês fizerem a minha vontade, olha, eu posso abençoar a vida de vocês. Agora, se vocês andarem por outros caminhos, na verdade, maldição vai vir sobre a vida de vocês. E nós vemos exatamente isso acontecendo na nação de Israel. Um povo com promessas, um povo que Deus havia prometido muitas coisas, um povo que carregava, na verdade, promessas maravilhosas de Deus e vivendo algo terrível. Na verdade, olha só, a Bíblia vai contar que eles estão sofrendo aqui uma opressão terrível durante 18 anos. O primeiro juiz de Israel, que foi Otoniel, aquele povo sofreu durante 8 anos. Agora esse povo aqui está sofrendo durante 18, 10 anos a mais. O povo agora está aqui sofrendo durante 18 anos, e é muito tempo, 18 anos ficar sofrendo opressão. O povo que sabia que tinha promessa de Deus sobre a vida deles, o povo que sabia: puxa, a gente podia estar vivendo maravilhosamente bem, mas a gente está vivendo uma opressão. O exército inimigo veio, tomou a nossa cidade, eles estavam trabalhando como escravos, agora servindo a vida, na verdade, de um rei, servindo uma outra nação, como empregados, pagando tributos a este rei, e na verdade eles estão vivendo isso aqui por conta daquilo que eles fizeram. Na verdade eles estão vivendo isso aqui por causa dos pecados, porque eles adoraram outros deuses, por causa das escolhas que eles fizeram. Você pode não acreditar, mas você colhe aquilo que você planta. As nossas escolhas nas nossas vidas, pode ter certeza, às vezes pelo fato de não colhermos de forma imediata, a gente muitas vezes faz algumas coisas e a gente não vê as consequências, e a gente pensa: não tem problema as coisas que eu faço, mas certamente aquilo que eu planto eu colho. Muitas vezes a gente tem a falsa ideia de que, não, já que Jesus morreu na cruz por mim, agora é tudo pela graça, não preciso fazer nada. Não, querido, você é salvo pela graça, mas você colhe aquilo que você planta aqui na terra. Se você plantar algo ruim, você vai colher aquilo que você plantou. Você pode até ser salvo, você vai para o céu, vai passar a eternidade com o Senhor, mas aquilo que você planta, você colhe. Aqui a gente vê o povo sofrendo por causa de escolhas e decisões erradas que eles tinham feito na vida deles. E aí a Bíblia vai dizer que o povo clama, o povo fica desesperado, também 18 anos sofrendo. Aí o povo se lembra de Deus: oh meu Deus, tira a gente dessa situação, e agora como é que a gente vai fazer? E aí o que acontece? Deus levanta uma pessoa, Deus levanta um juiz, Deus levanta um líder para tirar aquele povo daquela situação. O segundo juiz da nação de Israel, e o nome dele é Eude. E eu quero olhar com vocês um pouquinho para a vida deste homem e tirar algumas lições, porque eu acredito que Deus quer nos ensinar algumas coisas
através da vida deste homem. Primeira coisa que a Bíblia vai falar sobre ele, olha só, está lá no versículo 15, diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou libertador, Eude. Aí vai falar algumas coisas sobre Eude, diz assim: homem canhoto, filho de Gera e benjamita. Então fala 3 coisas: ele era canhoto, ele tinha um pai chamado Gera, e ele era benjamita. Tá? O que era benjamita? Da tribo de Benjamim, a menor tribo das 12 tribos de Israel. Ele fazia parte dessa menor tribo. Ele tinha um pai e ele era canhoto. Ironicamente, o significado da tribo de Benjamim quer dizer filho da mão direita, mas o filho da mão direita aqui só funcionava a mão esquerda direito. E quando a gente vai dar uma olhada na Bíblia, na verdade a gente vai ver o seguinte, que a mão direita, na verdade, a gente vai ver que representa algo aqui na Bíblia. Você vai ver que muitas vezes a Bíblia vai usar a mão direita para falar, por exemplo, sobre autoridade, para falar sobre poder, para falar sobre habilidade, para falar sobre um lugar de honra. Vou ler alguns textos para vocês verem. Por exemplo, Isaías 62:8 diz assim: jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu vinho, fruto de tuas fadigas. Salmo 16:11 diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra, que é a mão direita, delícias perpetuamente. Salmo 110:1 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. 1 Pedro 3:22 vai dizer assim: o qual depois de ter ido para o céu, está falando a respeito de Jesus, depois de ter ressuscitado, está à destra de Deus, um lugar de honra, sentado do lado direito de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então na Bíblia nós vamos ver o quê? Que o lado direito, a mão direita, é usada geralmente para falar de autoridade, de poder, de honra, né? E aí a gente encontra aqui uma história de um homem que é levantado por Deus para julgar, para liderar uma nação. E a Bíblia não fala muitos detalhes a respeito desse homem. A Bíblia só vai dizer o seguinte: que ele era da menor tribo de Israel e que ele era canhoto. Agora, não é à toa que a Bíblia nos fala isso aqui, não é por acaso que a Bíblia, porque se não fizesse sentido nenhum, se não tivesse importância nenhuma, só falaria: Deus levantou um juiz, um homem que foi Eude, ele libertou o povo, mas o escritor faz questão de dizer que ele era da tribo de Benjamim, da menor tribo, da menos importante talvez, e ele era canhoto. Agora, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, eu fiquei pensando sobre isso aqui, que na verdade, desculpa se você é canhoto, mas o mundo é dos destros, né? Infelizmente, o mundo é dos destros. Se você é canhoto, você sabe disso. Por exemplo, eu tenho meu amigo Gui, ele toca violão, e ele é canhoto, e ele tem dificuldade, por exemplo, para comprar violão, porque a maioria dos violões só faz do lado para quem é destro. Para quem é canhoto, tem poucas opções. Pega uma máquina fotográfica, o botão fica de que lado? É para quem é destro. Por que não faz do outro lado? Porque o mundo é dos destros. O canhoto, o que acontece? Ele tem que se adaptar, ele tem que se ajeitar, ele tem que se acostumar, ele tem que dar um jeito de pegar um negócio que não foi feito para ele e se adaptar àquilo ali, né? Agora, muito mais do que isso aqui, na verdade, a gente vai ver que na Bíblia, no tempo da Bíblia, naquele tempo de Jesus, e uma pessoa, por exemplo, que era diferente, uma pessoa que, como esse homem aqui, canhoto, era tido até como uma pessoa que era deficiente, sabia? Uma pessoa que não era normal, uma pessoa que tinha um problema, uma pessoa que, essa pessoa aí, que as pessoas até desprezavam,
Um canhoto? Não, um canhoto não pode ser, por exemplo, o líder do exército. Não, o exército tem que ser um cara guerreiro, tem que ser um cara forte, tem que ser um cara que sabe pegar a espada com a mão direita. Tem que ser, quando a gente fala de mão direita, a gente está falando de autoridade, a gente está falando de poder. Como é que a gente vai colocar uma pessoa numa posição de autoridade, de poder, se nem a espada com a mão direita, que para nós representa autoridade, poder, ele consegue fazer direito? Então esse cara aqui, ele pode até ser bom, mas não para fazer determinadas coisas. Põe ele para fazer outra coisa aí, põe ele lá para cuidar de outra coisa, mas não liderar alguma coisa, não estar à frente de um grande projeto, não estar à frente de um exército. Põe ele lá num lugarzinho que ninguém vê ele. Com certeza Eude, desprezado pela sociedade. Em muitos lugares, olha só, o costume de muitos lugares, o lugar de honra, você sabia que é o lugar esquerdo? Sabe por quê? Porque o lugar esquerdo significa o lugar mais vulnerável, o seu lugar mais frágil. Então quer dizer que você está permitindo que a pessoa esteja ali no seu lado mais vulnerável, quer dizer que você confia naquela pessoa para estar ali. Naqueles tempos era assim, você confia daquela pessoa estar ali, como se você estivesse desprotegido, o seu lugar mais vulnerável, você permite aquela pessoa estar ali, daquele lado. Então, olha só, Eude, ele vive em um tempo onde para nós não é algo tão normal assim, porque a gente não está acostumado com espada, com guerra, um corta a cabeça do outro, o exército, assim, não é o nosso normal, mas para eles era um normal deles. Mas ele é um homem que era diferente dos outros homens, e aí agora a Bíblia vai falar que Deus levanta ele para ser juiz, para liderar aquela nação. E como é que um canhoto, como é que aquele homem que na verdade era de uma tribo pequena, como é que aquele cara iria ser o líder? Como é que ele iria liderar aquele exército? Como é que ele não tinha credibilidade para fazer isso? Na verdade, eu vejo que Eude, ele tinha impossibilidades. Alguma coisa não estava certo nele, e ele podia olhar para aquilo e dizer assim: não, eu não sou a pessoa para essa posição, eu não sou a pessoa para esse cargo, porque eu não sou como os outros, eu não sou, tem outras pessoas que são melhores do que eu para estar nessa posição. Talvez quando ele sentiu Deus chamando ele: Eude, vai lá que você vai liderar o exército, Eude, vai lá porque você que vai ser o cara que eu vou usar para trazer paz, para que o povo fique em paz. Talvez ele tenha pensado: Deus, eu não sou a pessoa certa, porque olha, aqui para mim, você precisa escolher um cara grande, você precisa escolher um cara forte, um cara que sabe guerrear, um cara do exército, um cara que luta com a mão direita. Mas eu, talvez discriminado pelas pessoas, talvez tido como uma pessoa deficiente, não, eu não tenho credibilidade com as pessoas. Mas a gente vai ver que Eude, aquilo que não era provável, aquilo que talvez as pessoas olhavam e desprezavam, aquilo que na verdade talvez muitos olhavam e pensavam assim: deixa Eude lá no cantinho, aquilo que era uma impossibilidade na vida de Eude, a gente vai ver que vira o lugar de milagre na vida dele. Aquilo que na verdade, talvez se fosse na minha vida e na sua vida, nós desprezaríamos, a gente diria: olha, o que é que eu posso fazer com uma mão esquerda? Mas na vida de Eude, a mão esquerda foi o meio de ele conquistar e de ele realizar aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Então eu quero começar te dizendo algo nessa manhã: qual é a tua impossibilidade? O que é impossível na tua vida? Talvez você olhe no espelho e diz assim: puxa, se eu tivesse nascido assim, se eu tivesse nascido na família tal, se eu tivesse isso na minha vida, se eu fosse desse jeito, se eu fosse assim, se eu fosse daquele jeito, se isso não me faltasse, aí então eu faria assim na minha vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem sabe no lugar onde você olha e você diz: puxa, isso falta na minha vida, eu queria ser diferente neste lugar. Quem sabe exatamente neste lugar que você pensa que neste lugar é a tua impossibilidade, Deus não pode vir e fazer o maior milagre na tua vida através deste lugar que você pensa que é lá a tua impossibilidade. Porque a gente vai ver que Eude vence a batalha, ele mata o rei. Exatamente a estratégia que ele usa foi a sua mão esquerda. A estratégia que Deus dá a ele foi o quê? Usar a mão esquerda. Porque todos usavam a mão direita e escondiam a espada do lado esquerdo. Agora, Eude, o que ele faz? Ele usa a mão esquerda e esconde do lado direito. Ninguém checava o lado direito, porque todo mundo guardava a espada do lado esquerdo. E o que é que um canhoto pode oferecer de risco para o rei? Não,
canhoto não faz nada de mal a ninguém, esse cara não vai fazer nada. E ele então consegue esconder aqui, ele usa uma estratégia. Então aquilo que na verdade, talvez as pessoas olhavam e pensavam, esse cara aí, o canhoto não vai conseguir fazer nada na vida dele. E ele mesmo podia ter pensado nisso. Quando Deus falou com ele, ele podia ter olhado para o espelho, como eu e você muitas vezes fazemos isso, e pensado, puxa, eu sou apenas um canhoto, eu sou apenas um canhoto. Deus, o Senhor está mandando eu vencer uma batalha, matar o rei, Deus, o Senhor está mandando matar, eu sou apenas um canhoto, o que é que o Senhor está me chamando para fazer? Como é que eu posso fazer uma coisa dessa? Mas um canhoto nas mãos de Deus, um canhoto nas mãos de Deus, a tua impossibilidade nas mãos de Deus, aquilo que você pega e talvez para você seja insignificante, você diz, puxa, mas isso aqui é muito pouco. Mas se você pegar esse pouco e colocar nas mãos de Deus, pode ter certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias através daquilo que você nunca imaginou. Acontece isso na vida de Eude. Uma limitação para o mundo pode ser um instrumento nas mãos de Deus. A primeira batalha que Eude teve que vencer na vida dele foi ele mesmo. A primeira batalha que ele venceu foi ele. Porque quando Deus fala com ele, ele se olhou no espelho e falou, vixe, eu? E geralmente é assim comigo e com você. Quando Deus fala algo conosco, Deus falou com você, Deus colocou algo no seu coração, Deus encheu o teu coração, Deus te deu uma palavra, e não faz sentido, porque você olha para você e você fala, não sou capaz, não sou inteligente, não me sinto preparado para isso. Você diz, não. A primeira batalha que sempre eu e você vamos enfrentar nas nossas vidas somos nós mesmos. É você olhar no espelho e dizer assim, olha, eu não me sinto capaz, eu não sou inteligente, mas eu sei que se Deus me deu uma palavra, eu vou fazer, porque se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer, mesmo eu não sendo capaz, mesmo eu não sendo inteligente, mesmo eu não conseguindo, eu sei que se Ele falou que vai fazer na minha vida, Ele vai fazer, e acabou. Do jeito que vai acontecer, eu não sei, mas eu vou andar, eu vou dar passo, porque eu sei que se Deus falou, Ele é poderoso, Ele vai fazer. Eude deve ter pensado isso. Eude deve ter falado, bom, como é que eu vou matar o rei? Mas, se Deus falou que eu vou, eu vou. E aí, ele começa a fazer uma coisa, ele começa a fazer planos. Ele começa a fazer planos. A segunda lição, ele faz planos. E a maioria das pessoas não fazem planos. Muita gente gosta de viver o quê? No improviso, e quer ver Deus agindo no improviso, mas Deus não gosta de improviso, não. Deus gosta de quem faz planos. Deus pode até mudar os seus planos, mas Ele trabalha com quem faz planos. A própria Bíblia diz em Provérbios 16:1, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios de quem? Do Senhor. A palavra final vem de onde? De Deus, mas quem faz planos? O homem. Você tem que fazer planos. Então eu vou lá, eu planejo, eu programo, eu penso, eu paro, eu desenho, eu penso. A resposta final, o sim, vem de Deus, mas o homem faz planos. Então a gente vê o Eude fazendo o que? Ele faz planos. Você vai ver que ele já tinha tudo programado. Você vai ver que ele já sabia o que ele ia fazer quando ele chegasse na presença do rei. Você vai ver que quando ele matasse o rei, ele já sabia para onde ele iria depois. Ele foge para uma sala, ele sai. Você vai ver que depois, quando ele foge, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele vai até o exército, ele manda tocar trombeta, ele manda o povo vir, ele volta para guerrear. Ele já tinha tudo desenhado, ele já tinha feito um plano. O problema é que muita gente não vê nada acontecendo na vida porque não faz planos. Fica esperando Deus fazer, Senhor, faz na minha vida. E vai ficar esperando, porque Deus está esperando você mover o teu pezinho, fazer alguma coisa. Ele quer te dar criatividade, mas Ele está esperando você pegar uma caneta, um papel, escrever alguma coisa. Ele não vai escrever por você, Ele não vai abrir a boca por você. Você precisa falar, você precisa tomar iniciativa, fazer alguma coisa. E quando nós damos passos, na verdade, sabe o que nós estamos dizendo para Deus? Nós estamos dizendo, eu acredito naquilo que o Senhor colocou no meu coração, por isso eu estou fazendo alguma coisa. Geralmente nós não fazemos porque não acreditamos. A gente não se mexe, porque se a gente acreditasse, a gente faria. Se Deus colocou algo no meu coração, é gigante, e eu realmente acredito naquilo, eu vou começar a fazer alguma coisa. Agora, se Ele colocou algo no meu coração, eu não acredito não, o que eu vou fazer? Nada, porque eu vou pensar, vou gastar meu tempo. Isso não vai dar certo mesmo? Então, na verdade, as nossas atitudes mostram para Deus a nossa fé. Se eu creio ou se eu não creio. O que é que eu estou fazendo com aquilo que Deus colocou dentro do meu coração? A gente vê Eude, com as suas
impossibilidades, talvez com dificuldades, dizendo assim, olha, eu vou planejar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou na presença do rei, eu vou lá, eu vou enfiar a espada no homem. Ele planeja tudo, ele faz planos, algo a princípio impossível, né? Porque, puxa, um homem sozinho ir lá e matar o rei, né? Ele não contou com o exército todo, ele foi sozinho lá matar o rei. Agora eu coloquei um outro ponto aqui, faça o possível com o que você tem nas mãos, e veja o impossível acontecendo. O que é que ele faz? Ele faz o que ele podia com o que ele tinha. O que é que ele tinha? Só ele. Só tinha ele. Por quê? Porque ele não tinha ainda confiança das pessoas, ele não tinha credibilidade, ele não tinha... Por quê? Porque ele não fazia parte do exército. O trabalho dele, a gente vai ver mais para frente, era outro. Então, como é que você vai chegar para as pessoas e falar assim, não, vamos lá que eu vou conquistar o exército inimigo, hein? Eu vou liderar a turma aqui, a gente vai matar todo mundo, eu estou com um plano, vou matar o rei. O povo vai falar assim, você é doido, canhotinho? Não vai matar ninguém. Ninguém ia seguir ele, está doido. Ele vai sozinho, ele planeja, ele prepara a espada, a Bíblia vai contar que ele prepara a espada, né? Ele passou por cima das limitações, ele falou, bom, eu tenho algo que não é comum, mas eu vou pensar num plano que eu possa usar isso aqui em favor de mim, eu vou então burlar lá, vou colocar do outro lado, tal. Deus dá a ele uma estratégia e ele avança, ele consegue conquistar, né? Porque com um pouquinho que ele tinha, ele decide fazer alguma coisa, e eu vejo isso aqui, queridos, é um desafio para mim e para você, sabe por quê? Porque nós temos a tendência de desprezarmos, geralmente, o pouquinho que Deus coloca nas nossas vidas, só que eu de verdade, eu acredito que Deus trabalha sempre com pouquinho primeiro, porque Ele quer testar, para ver se a gente realmente vai fazer alguma coisa com esse pouquinho, ou se a gente só faz se for muito, porque quem não faz num pouquinho, não vai fazendo muito também não, queridos. Aí é aquilo, muitas vezes a gente despreza o pouquinho, é muito mais fácil desprezar o pouquinho, a gente diz, mas não é nada, isso aqui não vai funcionar, isso aqui não vai dar certo. Quem disse que não vai dar certo? É como a mulher da botija de azeite, o profeta chega para ela e fala, o que é que você tem em casa? Ela fala, meu senhor, eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. O que é que ela estava dizendo? Ela estava dizendo, olha, na verdade, senhor, aquela botija de azeite que eu tenho é muito pequena diante do problema que eu tenho. Ela estava dizendo, eu preciso de um milagre muito grande, aquela botija de azeite não pode resolver o meu problema. Mas na verdade, aí a gente vai ver depois que aquela botija de azeite foi o meio de Deus fazer um milagre na vida daquela mulher e restaurar a casa e a família daquela mulher. Por que isso? Porque Deus não precisa de muito, Deus precisa de tudo o que eu tenho, o que você tem, mesmo que seja pouco, mas quando nós colocamos o nosso pouco nas mãos de Deus, Ele faz o sobrenatural nas nossas vidas. Agora, uma coisa interessante que Eude, ele só conseguiu matar aquele rei, sabe por quê? Porque ele teve acesso à presença do rei. Ele chegou até a presença do rei. Agora, acredito eu que não era qualquer pessoa que chegava na presença do rei. Vou lá falar com o rei, tá bom, entra lá, vai lá na sala do rei, conversar com ele. Não é qualquer pessoa que vai falar com o rei. Como é que Eude chegou e teve acesso à presença do rei? Ele só conseguiu matar o rei porque ele foi lá na sala, ficou sozinho com o rei e matou o rei. Olha o que o texto vai me dizer. Versículo 15 diz assim, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou o libertador Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Então aqui vai me contar uma coisa sobre Eude, a função de Eude. Qual que era o trabalho de Eude? O que é que ele fazia? Eude, ele era o responsável por pegar e levar os tributos do povo de Israel para Eglon, rei dos Moabitas. O dinheiro, ele pegava, porque o povo estava vivendo em opressão, e tinha que pagar agora tributo para Eglon, e todos os meses, os anos, tinham que pagar lá, vivendo dificuldade, trabalhando para outro senhor, para outro rei, e a pessoa responsável em levar os tributos e o dinheiro lá para o rei, quem que era? Eude, a Bíblia nos conta. Agora, o povo sabia do risco, se o dinheiro não chegasse certo lá para o rei. O povo sabia que se a conta não batesse lá, o rei mandava matar.
O rei mandava cortar a cabeça, o rei deixava o trabalho mais difícil para eles. Então, o que é que eles precisavam? Eles precisavam de alguém muito habilidoso para levar o dinheiro? Não. Eles precisavam de alguém que sabia manejar muito bem uma espada? Não, eles precisavam de quem? De alguém de confiança. Eles precisavam de alguém confiável. Talvez Eude não soubesse batalhar, talvez Eude não soubesse guerrear, talvez ele não tinha habilidade com a mão direita, mas uma coisa ele era, confiável. Tanto que o dinheiro era colocado na mão dele. Não, Eude, faz o seguinte, você não consegue fazer muita coisa, meu filho, mas uma coisa você faz bem. Você pega o dinheiro e você leva lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, sabe o que me ensina isso aqui? Muitas vezes nós desejamos ser colocados em presença de reis e ser promovidos, mas estes lugares e posições só são abertas para pessoas que são confiáveis. Aí a gente fica, mas Deus não me dá uma oportunidade. Deus deve olhar para você e falar assim, hein? Tá doida? Vou colocar você lá, você vai bagunçar todo o negócio. Vou te dar essa oportunidade, esse cargo de confiança lá, você vai roubar pra caramba lá, meu filho. Deus que me livre, vai me queimar meu nome lá, vai atrapalhar tudo. Ele foi colocado lá. Ele marcou a história, o nome dele está aqui, depois de não sei quantos anos, a gente está falando dele aqui, um monte de pregador pelo mundo inteiro está falando de Eude, o canhotinho que foi lá e venceu a batalha, o canhotinho que foi lá e cortou, enfiou a espada na barriga do gordinho, e venceu, e libertou o povo, e coisa maravilhosa, a gente está falando aqui desse cara, mas esse cara aqui, ele chegou nessa posição, ele foi lá, ele estava na presença do rei, simplesmente pelo fato dele ser alguém confiável, por isso ele teve a oportunidade de matar o rei, senão não tinha tido. Quem sabe, as oportunidades na vida que te faltam, a culpa não seja tua. Às vezes a gente fica pensando que, a gente culpa Deus, a gente culpa a família, a gente culpa todo mundo e todos, mas quem sabe não seja tua a culpa. Sabe por quê, queridos? Eu acredito de verdade, eu acredito porque eu acredito na Bíblia, eu acredito em bênção de Deus, eu acredito em favor de Deus, eu acredito que Deus coloca pessoas em lugares extraordinários. A Bíblia nos diz isso, que nós seríamos colocados na presença de reis, e que Deus colocaria palavras nas nossas bocas quando estivéssemos lá na presença de reis. Eu acredito nisso. Só que você acha que Deus vai fazer isso na vida de todo mundo? Você acha que Ele vai colocar pessoas em quem Ele não pode confiar? Não vai fazer. Agora, se você for uma pessoa confiável, querido, você não precisa nem ser tão inteligente assim, talvez você não precisa nem saber fazer tanta coisa, mas se você for alguém fiel, se você for alguém confiável, se Deus puder de verdade contar com você, se você for uma pessoa íntegra, pode ter certeza que a bênção, o favor de Deus vai correr atrás da sua vida. Tem gente, querido, que só olha e fala assim, eu não sei como é que essa pessoa deu certo não, porque tinha tudo para dar errado, ela é meio burrinho mesmo, ela é meio burrinha, mas como é que venceu na vida assim? É o favor e a bênção de Deus sobre a vida daquela pessoa. É claro, tem gente que a gente vê que é claro o favor e a bênção de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Ele foi um homem de coragem. Por quê? Porque ele foi sozinho. Já imaginou uma coisa dessa? Não fazia isso não, vou chamar o exército, vou armar com todo mundo, a gente vai lá, vai batalhar, se eu ver que a coisa esquentar muito, eu dou uma corrida para trás, eu dou um jeito, acho que ainda tenho chance de sobreviver. Agora sozinho, meu amigo, se a coisa esquentar, se a chapa esquentar, não tem pra onde correr, sou eu e eu lá, e vão cortar minha cabeça. Mas Deus falou com ele, é você. Só que Eude, ele sabe que ele está com um problema. Qual que é o problema? Ninguém vai acreditar em mim. Qual que é o problema? Se eu virar agora para o exército, eu sou o rapaz, eu sou financeiro, eu sou o rapaz do dinheiro. Se eu virar agora para o exército e falar assim, gente, o negócio é o seguinte, eu vou liderar vocês, eu vou à frente da batalha, nós vamos vencer lá, e está tudo certo. Vão olhar para mim e falar assim, você não é a pessoa certa para isso. Você fica no seu cargo, tá bom demais.
Ele sabia que ele não tinha credibilidade com as pessoas, ele sabia que ele não tinha confiança do exército, ele sabia que ele precisava fazer alguma coisa, ele teve que ter coragem de pegar aquilo que Deus colocou no coração dele e fazer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, vai ter vezes nas nossas vidas que Deus vai colocar algumas coisas nos nossos corações que as pessoas não vão entender, familiares, pessoas que amamos, pessoas à nossa volta, vai ter projetos, sonhos que Deus vai colocar nos nossos corações que as pessoas vão dizer assim, se a gente contar, as pessoas vão dizer, não, por quê? Porque a gente não tem credibilidade, é claro que não temos, porque é sobrenatural mesmo, porque é maior do que aquilo que nós podemos fazer e realizar. As pessoas vão olhar e falar assim, cara, você não tem dinheiro, você não tem inteligência, isso é grande demais para você, realmente é grande, mas Deus falou comigo, colocou no meu coração, o que é que eu vou fazer? Vai ter vezes que eu e você vamos precisar ir sozinhos, fazer aquilo que Deus colocou no nosso coração, mesmo que ninguém vá com a gente. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, se você tiver coragem suficiente para dar passos na direção daquilo que Deus colocou no teu coração, pode ter certeza que Deus não vai te desamparar, e o projeto que Ele colocou no teu coração vai se concretizar, e aí depois de se concretizar, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, uau, posso fazer parte disso? Foi exatamente o que aconteceu, que depois que ele foi lá e matou o rei, aí ele volta correndo, chega lá e toca trombeta e ele fala, vamos lá minha gente, agora vencer a batalha. Aí o que acontece? Todo o exército vai. É lógico, né? O time que está ganhando, todo mundo vai. Já matou o rei, agora a coisa está mais fácil. Tadinho Deudinho, se fosse antes, acho que ninguém ia não. Vamos lá meu povo. Que tá maluco, rapaz, vai sozinho. Muitas vezes os nossos sonhos são frustrados. Muitas vezes nós desanimamos e paramos no meio do caminho por causa de palavras que lançaram para nós. Você não vai conseguir. Você não vai chegar, isso é grande demais para você, esse sonho aqui, isso aqui é para outra pessoa, isso aqui não é para você não, mas só você sabe o que Deus colocou no teu coração, só você sabe o que queima no teu coração. Talvez você olhe para você, você olha para o espelho e diz assim, Deus, não sou eu a pessoa certa, e talvez você, a princípio, no natural, você não seja a pessoa certa mesmo, mas Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias, é o que a palavra de Deus diz, que Ele usa as coisas loucas para confundir os sábios deste mundo. Deus faz isso na minha vida e na sua, para confundir a cabeça das pessoas mesmo, é isso que Ele faz. Agora, se eu e você decidirmos acreditar, olha, Deus colocou algo no meu coração e eu vou fazer independente, se me apoiarem eu vou, se não me apoiarem eu vou também, se alguém acreditar em mim eu vou, se ninguém acreditar eu vou também, porque eu sei que no meu barco está comigo aquele que eu preciso que esteja comigo. Se ninguém vier comigo, no meu barco já está aquele que precisa estar comigo, e acabou. Eu estou indo. Quando a gente foi vir para cá, para a igreja, aí eu fui conversar com os líderes, né? Eu falei, Deus mandou ir para lá, tal. E eles são testemunhas e sabem que eu falei exatamente isso. Eu falei, vocês têm que orar e vocês têm que ver se é da vontade de Deus que vocês vão comigo ou não. Se Deus quiser que vocês vão comigo, estamos juntos. Vai ser maravilhoso, a gente vai ver o que Deus tem para as nossas vidas. Se Deus quiser que vocês fiquem aqui na Bíblica, amém. A gente continua sendo amigos, eu amo vocês, mas eu estou indo. Tchau. Com um medinho no coração, né? Vai que todo mundo fala, nós vamos ficar. Lascou-se. Mas eu sabia que de qualquer forma, eu estou indo, meu amigo. Se alguém vier, não vier, se ninguém vier, se chegasse que tiver uma pessoa, eu estou aqui porque eu sei que Deus mandou, eu vou, acabou. Acho que na nossa vida é assim que tem que ser. Se gostou, não gostou, se veio, se não veio, se alegrou, se não alegrou, eu vou, porque Deus mandou. A minha vida está nas mãos de Deus. Às vezes a gente tenta tanto fazer as coisas para ter o favor de homens, de pessoas, e agradar um e o outro, e tentar estar bem com todo mundo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, eu preciso estar bem com Deus. Estou dizendo que eu sou uma pessoa mal educada, antipática, isso aí não precisa nem discutir. Se você é mal educado, você precisa se converter primeiro, porque quem é convertido em Jesus
não é mal educado. Você tem educação, que se aprende com Jesus. Olha para a vida de Jesus que você vai ser educado com as pessoas. Então, se é mal educado, primeiro converte. Agora, quando você... Até esqueci o que eu ia falar. Fiquei nervoso por um momento aqui. Ai. Enfim, vou pular para o próximo ponto que eu esqueci. Já dei a bronca que eu precisava dar. Agora, olha só. Mais um ponto e eu vou partindo para o final aqui. O que eu vejo, na verdade, aqui na vida de Ehud, que foi primordial, que eu vejo que ele venceu, ele conquistou e ele viveu algo extraordinário. Alguém simples, alguém com talvez dificuldades, alguém com limitações vivendo algo extraordinário. Na verdade, isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus a gente vai encontrar na Bíblia toda pessoas comuns, pessoas com limitações, vivendo coisas extraordinárias. E eu não sei você, mas eu quero pegar esses princípios aqui e falar assim, opa, sou eu essa pessoa aqui, que tenho as minhas limitações, sou comunzinho, mas quero viver coisas extraordinárias. Então a gente pega esses princípios e aplica nas nossas vidas, porque afinal nós servimos o mesmo Deus. Então é possível a gente viver essas coisas sobrenaturais também. Então eu vejo algumas coisas aqui na vida de Ehud. E uma coisa que eu vejo na vida dele, queridos, é que o que é interessante, a gente não vê em momento nenhum um encontro sobrenatural de Ehud com Deus. A gente não vê Deus aparecendo para Ehud em forma humana, falando de forma audível, não houve um trovão, não vê fogo pegando, Ehud, filho meu, eis que te digo, porque tem gente que gosta disso, né? Se não for um eis que te digo, não funciona. Não sou nada contra o eis que te digo, amém, mas se não diz também, amém também. E Ehud, a gente não vê isso em lugar nenhum. Deus, uma manifestação sobrenatural. Deus, a Bíblia só vai dizer o seguinte: Deus suscitou um juiz e era Ehud, tal. Como é que Deus falou com ele? Provavelmente no coração dele. Provavelmente ele sentiu algo em seu coração. Aquela impressão que nós temos da voz de Deus, sabe? Deus falou comigo. Como é que Deus falou com você? Sei não, né? Parece que alguém falou comigo. Mas você ouviu alguma coisa? Não ouvi nada. Mas então como é que Deus falou com você? Não sei, senti um negócio aqui. Mas você sentiu o quê? Não sei também o que eu senti. Vai explicar, né? É tudo maluco, esse povo. Você pede para explicar como é que Deus faz. Às vezes, como é que Deus fala com você? Fala, nem eu sei. Às vezes eu olho para a planta balançando e Deus fala comigo. Fala, maluco, você está meio doido mesmo, hein? Mas é interessante que a gente não vê um grande evento acontecendo, de Deus se manifestando e falando, Ehud, você vai fazer isso. Mas a gente vê Ehud sendo direcionado por Deus. A gente vê Ehud andando e tomando decisões na sua vida debaixo de uma palavra. Então Deus falou com ele. Ele dá passos com convicção, com certeza, porque quando Deus fala conosco, não tem dúvida. A dúvida não vem de Deus. Tem gente que na vida da pessoa é só dúvida, não sabe o que vai, não sabe para onde vai, não é de Deus. Quando Deus fala com você, você tem certeza, você tem convicção. O mundo pode estar desabando, pode estar todo mundo contra você, mas Deus falou com você, você está indo. Você sabe que aquilo ali, cara, está tudo confuso, não faz sentido, parece que não é o momento certo, está tudo de ponta cabeça, mas Deus falou com você, acabou a história. Olha só o que diz. Versículo 28, ele lhes disse, depois de Ehud ter matado o rei, depois dele ter voltado, ele vai lá e fala para o exército, olha o que ele disse para o exército, olha o que ele fala lá, ele lhes disse, segui-me porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos. Então olha só, ele chega com certeza, ele já chega e fala o seguinte, olha meu povo, deixa eu contar uma coisa para vocês. Ele não chega lá e fala assim, gente, vamos lá, vamos tentar vencer o exército inimigo, eu já matei o rei, vamos lá ver se vai dar certo esse negócio. Não, ele chega dizendo o seguinte, o Senhor já deu para nós. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, o Senhor já falou comigo, já está tudo certo, é só vocês virem comigo que a gente vai lá e vai conquistar. Eu vejo aqui alguém que ouve a voz de Deus, eu vejo aqui alguém que está sendo direcionado pelo Senhor, eu vejo alguém aqui que tem relacionamento. Agora, queridos, como
como é que a gente ouve a voz de Deus? Como é que a gente é direcionado por Deus? Isso aqui só acontece através de intimidade. E intimidade só vem através de relacionamento. Você não consegue ser íntimo ou íntima de uma pessoa que você não tem relacionamento. Se você não conversa, se você não passa tempo, se você não gasta tempo com uma pessoa, você não se torna íntimo dessa pessoa. Agora, a gente vê aqui um homem dizendo, chegando lá para o povo e falando o seguinte: olha, pode vir, porque essa batalha aqui já é nossa. Deus já nos deu, já está tudo certo. Eu vejo aqui alguém que se relaciona com Deus, eu vejo alguém aqui que tinha intimidade, não existe dúvida, Deus já deu. Ele tomava decisões, na verdade não era por achismos, querido, não era por aquilo que ele estava sentindo no momento. Nós somos muito guiados por sentimentos. Eu estou feliz, eu vou. Eu não estou feliz, eu não vou. Eu acho que eu vou ganhar, então eu vou. Eu acho que eu não vou ganhar, eu vou ficar em casa. Não, ele não achou nada, ele só disse: o Senhor nos deu, e por isso a gente vai lá. Se o Senhor nos deu, fim de papo, acabou a história. Eu e você precisamos viver assim, convicção, certeza. Se Deus falou comigo, não importa o que outras pessoas falaram. Talvez as pessoas olharam para mim e falaram: mas olha a impossibilidade, você é um canhoto, você é isso, você é aquilo, o sonho é grande demais para você, o plano é grande demais para você. Talvez as pessoas vão tentar de todas as formas e todos os jeitos nos desanimar, mas quando eu tenho uma palavra como Eude tinha, ele sabia que ele não dependia do exército, ele sabia que ele não dependia das pessoas, tanto que quando ele precisou ir sozinho, ele foi sozinho, porque ele sabia que o Deus dos exércitos era com ele. É essa certeza que eu e você precisamos ter nas nossas vidas, queridos. Vai vir comigo? Seja bem-vindo. Não vem comigo? Eu vou também, porque eu sei que eu tenho uma palavra, eu sei que Deus colocou algo no meu coração, eu estou caminhando, eu estou dando um passo em direção àquilo que Deus depositou dentro de mim. Eu sei que se ninguém vier comigo, Deus vai comigo. Eu sei que se ninguém fizer nada, Deus vai fazer por mim. E quando nós andamos nessa certeza, quando nós damos passos em direção àquilo que Deus colocou nos nossos corações, a gente começa a ver o sobrenatural de Deus acontecendo nas nossas vidas, assim como foi na vida de Eude, aquele homem a princípio simples, aquele homem a princípio com as suas dificuldades, vivendo coisas extraordinárias. Assim vai ser na minha vida, assim vai ser na tua vida também, em nome de Jesus. Olha para o espelho e não enxergue apenas você, mas enxergue o Deus que está com você. E aí olha só o que acontece no versículo 29, versículo 30, naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Os inimigos vão cair. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz por 80 anos. 80 anos. 80 anos de paz. É isso que Deus tem preparado para a minha vida e para a tua vida. Os inimigos vão cair. Existe paz, existe um tempo de tranquilidade, existe um lugar onde eu e você podemos viver nessa paz de Deus, onde os inimigos não podem tocar as nossas vidas, destruir as nossas vidas. Eu creio nisso de verdade. O inimigo pode se levantar, mas quando Deus é a favor de nós, eles vão cair. É o que a Bíblia diz: eles podem vir por um caminho, mas por 7 eles vão fugir em nome de Jesus, e a vitória já é nossa, já é certa, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor, celebre, agradeça esse Deus maravilhoso e poderoso. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus. Quantos recebem essa palavra nessa manhã?